Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre um gênero textual muito legal que eu amo, que são os contos. Conto africano, mais precisamente, no dia de hoje. Quem aí gosta de ouvir história? Quem aí gosta de ouvir um bom conto africano? Pois é, hoje eu trouxe um bem legal para vocês, tá? E aí vocês podem estar dizendo, ai, professora Keise, mas você já contou conto africano? Claro, já contei sim, só que não existe apenas um conto. Tem centenas de milhares de contos africanos, não é verdade? E lembra da revisão que estamos falando sempre, todos os dias, finalzinho de ano já chegou, quem passou por média já está em casa, não é? Quem não passou por média ainda está indo para as escolas estudar, revisar os assuntos dados ao longo do ano. Por isso que estamos revisando aqui o gênero textual conto africano. E olha só, olha o que eu tenho aqui na mão. Um leque. Professora Keise, o que é que tem a ver leque com conto africano? Você vai saber já já. Mas e aí? Será que você tem alguma ideia assim? Será que o personagem do conto africano que eu vou contar gosta muito de usar leque? Será? Ô, professora Kátia, você conhece algum personagem que use leque? Conta pra mim. Você falando aí, eu já estava pensando Sim. aqui. Você já cantou, inclusive, alguns contos, não foi, africano? Já sim. Será que é a sereia? Será que é a sereia, professora Kátia? Será? Eu acho que é. O que é que vocês acham, estudantes? Sereia usa leque? Lá, sentada numa pedra, ó, só se ventilando, tentando atrair a atenção dos pescadores. É isso que vocês irão saber já já, tá certo? Vamos dar as boas-vindas a Laisa, a nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Laisa. E professora Kátia, bem-vinda também. Se tiver algum aluno aí no chat, me conta, tá certo? Tá certo, já estou aqui acompanhando, dando bom dia a todos e aguardo a participação de todos vocês. Até daqui a pouco. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Contos africanos. Se eu falo contos africanos, eu sei que ele vem de algum continente, não é? Que continente é esse? A África. Isso mesmo. Lembrando, gente, a África não é um país, tá? A África é um continente, ele é imenso e dentro da África existem vários países africanos, tá? E as lendas, os contos africanos, então, vêm de todos esses países que fazem parte da África. Vamos logo começando, então, contando esse conto africano bem legal. Quem quer ouvir? Vamos lá. Esse conto chama-se Kianda e Kisimbi. Faz parte desse livro aí, gente, que eu retirei lá da árvore de livros, 6 pequenos contos africanos. Autor e ilustrador, Raul Lodi, editora Palas, tá? E aí eu coloquei também o QR Code, você pode mirar a câmera do seu celular para esse QR Code e entra automaticamente nessa historinha aí, nesse livro, que tem 6 contos muito legais. Certo, gente? Muito fácil entrar na árvore de livro. Você digita lá www.arvore.com.br, tá? Vai pedir a sua matrícula. Professora Keise, eu não sei minha matrícula. Pede na sua escola. Fala com sua professora, com a gestão da escola, tá certo? Direção, coordenação. E aí você digita REC, que é a inicial do nome Recife, e põe a sua matrícula em seguida. E aí você vai entrar, olha, e vai ter acesso a uma infinidade de livros muito legais. Então vamos lá, vamos ao conto. Kianda e Kisimbi. Nas águas profundas do mar, lá no reino de Ayoká, entre grandes conchas, pérolas, peixes dourados, cavalos marinhos e muitos mistérios, moram as sereias Kianda e Kisimbi. 2 figuras, metade peixe e metade mulher. Mulher negra, como a maioria das pessoas que moram na África, no continente africano. As sereias se consideram as donas do mar e de tudo que nele existe. Por isso, os pescadores, quando vão ao mar, nos seus barcos, armar grandes redes de arrasto, currais de pesca e demais apetrechos, sempre pedem licença às sereias,
Assim, eles pretendem conseguir boa pescaria e segurança nos seus barcos. Como é imenso e bonito o mar, tanta água, tantos elementos viventes. Quantas são as histórias contadas pelos próprios pescadores, falando dos peixes fabulosos, das tempestades, das sereias que atraem barcos e homens para o reino do Ayoká. Kianda e Kisimbi mantêm um lado feminino sedutor, obrigando os pescadores a, todos os anos, lhe oferecerem muitos presentes, como flores brancas, fitas de cetim, pentes, espelhos, perfumes, joias, alimentos à base de milho e azeite de dendê. Além de muita música e dança, os pescadores vão até o alto mar para depositar nas ondas todos esses presentes dentro de cestos e potes de barro. Os pescadores sabem que, homenageando Kiamba e Kisimbi, muita proteção e pesca farta eles terão todo ano. E aí, gente, esse é um conto africano, tá certo? Sobre esse mistério que existe no mar, que muitos pescadores acreditam, não é verdade? Sobre as sereias. Você acredita? Você acha que existe sereia? Ô, professora Kátia, me diga, você acha que existe sereia? Eu nunca vi, né, sereia, então eu só acredito nos contos de fada, né? Então só existe lá nos contos. Sim. E agora nos contos africanos. Isso mesmo. E você aí em casa? Quem é que está por aí? Lázaro? Estou aguardando a participação dos estudantes. Até agora não chegou ninguém por aqui, viu, professora? Olha só, Lázaro, Isabela, Lucas, quem mais que está aí no chat? Gente, participa. Eu sei que vocês estão assistindo. Sei que nas escolas, muitas escolas estão aí com o Educa Recife, não é? Estão assistindo nossas aulas. Participem aí no chat, tá certo? Falem para mim, vocês acreditam em contos africanos? Acreditam nessas lendas que são contadas aí nos contos? Vocês acham que existem sereias? O que é que vocês acham? Fala para mim. Gente, tudo isso é fruto da imaginação, não é? Das pessoas. Os escritores, as pessoas que criaram essas histórias, eles têm uma imaginação muito fértil. E aí criam várias histórias para povoar mesmo o imaginário das pessoas, não é? E para justificar também quando os pescadores, quando não têm uma boa pesca, e aí eles já acham, eu acho que foi porque eu não ofereci presentes para Kianda e para Kisimbi. E ficam nesse, não é? Pensando nessas coisas, acreditam realmente que existe, outros acreditam que não existe. Tudo faz parte de quê? Da imaginação e do folclore, tá certo, gente? O que é o folclore? Que nós sabemos aí. É a tradição de um povo, a tradição daquele lugar. São as histórias, não é? Trazidas pelos antigos. Aquelas histórias contadas de avô para pai, de pai para filho. São contadas muitas vezes, olha, oralmente. Por isso, em cada lugar tem uma versão diferente. Muda alguma coisa de um lugar para o outro. Porque uma história, quando é contada oralmente, de boca em boca, eu conto de um jeito, você já vai contar de outra forma quando chegar em casa. Por exemplo, você não lembra o nome das sereias que eu falei agora, Kianda e Kisimbi. Chegando em casa, você já vai mudar o nome das sereias e dessa forma acaba mudando um pouquinho a história, de lugar para lugar, de região para região. Não é verdade? Agora, perceberam que essas sereias aqui lembram um pouquinho uma história também do nosso folclore brasileiro, não é? Na África, as sereias são Kianda e Kisimbi. E aqui, no nosso folclore brasileiro, tem uma lenda muito conhecida. É a lenda de quem? Que vive nas águas também, que são bem sedutoras e que atraem os pescadores. Quem é o nome? Quem é a sereia daqui do Brasil? Quem lembra? Fala pra mim. Começa com I. A
Iara, muito bem. Então, aqui no Brasil, gente, a lenda da sereia, ela é conhecida por Iara, não é verdade? Você conhece a história da Iara? É parecida com a história também da Kianda e da Kissimbi. E, professora Keise, por que você estava segurando o leque no início das aulas? Por que você falou que essas personagens utilizam leque? A sereia usa leque? Sim, usa sim. Olha só o que fala aqui no livro sobre o leque da sereia. Vamos ler? Aqui na tela. Olha só. Kianda e Kissimbi são duas sereias vaidosas. Quando sentem calor, elas se abanam com um leque. Mas não pode ser um leque comum. O leque das sereias é todo enfeitado. Ele é feito de metal bem polido. Assim, as sereias podem se olhar nele como se fosse um espelho. O leque das sereias se chama ABB. Gente, olha só que interessante. Então, o leque das sereias, ele não é um leque comum, tá certo, gente? Não é um leque de tecido, de forma alguma. Esse meu aqui, olha aqui para o meu. Esse meu aqui é bem enfeitadinho também, não é? Ele tem uns brilhinhos, tem flores, mas esse aqui já não serviria para as sereias. Por quê? Porque elas não têm como se olhar aqui, é de tecido. Os leques das sereias são feitos de metal polido, tá? E aí elas se abanam por causa do calor, elas tentam seduzir os pescadores, fazendo caras e bocas, balançando seus cabelos, e aí elas se olham no leque, para ver se estão bonitas. E continuam se abanando. E aí ele não se chama leque também, ele se chama ABB. Olha aí que interessante, você sabia disso? Gente, os contos africanos, como eu falei, eles lembram muito as nossas lendas, não é? Por quê? Porque falam da criação da natureza, da criação do homem, assim como nossas lendas, certo? Também lembram muito as histórias das nossas fábulas. Por quê, professora Keise? Porque as nossas fábulas geralmente não, sempre, nas nossas fábulas sempre tem personagens que são animais, mas que têm comportamento humano. E também tem o quê? Tem uma lição de moral. E aí, nos contos africanos, geralmente nós encontramos animais nesses contos. Encontramos também lição de moral, encontramos algum ensinamento para a nossa vida cotidiana. Entenderam? Olha só. Contos africanos é por meio das histórias narradas pelos mais velhos, pelos contadores de histórias ou griots, que as crianças conhecem os contos. Professora Keise, o que são griots? Nunca ouvi essa palavra. Gente, griots são os contadores de histórias africanos, certo? Aqui no Brasil, chamamos de contadores de história. Na África, no continente africano, em vários países da África, eles são conhecidos por griots. São pessoas mais velhas, pessoas muito sábias, que conhecem histórias lindíssimas, que conhecem vários ensinamentos, tá? E aí eles contam essas histórias, eles reúnem as crianças e as pessoas que querem ouvir, não apenas as crianças, os mais velhos também. Geralmente reúnem em torno de uma fogueira, embaixo da sombra de uma frondosa árvore, como aqui nessa cena, e contam histórias para a população. Os griots são considerados sábios e são muito importantes e muito respeitados nas comunidades onde vivem, tá? Nas aldeias africanas, era costume sentar-se à sombra das árvores ou em volta de uma fogueira, para ali passar horas e horas ouvindo histórias do fantástico mundo africano. O conto africano tem a função social de divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Foi o que eu falei aqui para vocês. Os contos africanos lembram muito as nossas fábulas, porque sempre trazem um ensinamento para a nossa vida. Certo, gente? E aí, gostaram desse conto africano? Gostaram dessa história de Kianda e Kissimbi, as duas sereias africanas?
pesquisa outros contos africanos e traz para mim. Comenta no chat, tá certo? Do Educa Recife, comenta no chat do YouTube. Quero muito conhecer com você outros contos, tá, gente? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não saiam daí porque tem muito mais. Obrigada, professora Kátia. Até logo. Obrigada, Laisa. Um beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.